Olá, meus amigos e amigas. Mais um programa Mundo Sem Fronteiras, uma parceria entre Portugal e Brasil pela Rádio Movimento Portugal Online, lá em Lisboa. E hoje o nosso convidado é uma cabeça sensacional, privilegiada, é o filósofo Paulo Arantes. Ele quer que a gente fale menos, mas ele sabe que isso é verdade. Paulo Arantes, meu caro, você que tem 50 anos de Universidade de São Paulo, a USP, que formou mentes brilhantes, por gentileza, seja muito bem-vindo ao Mundo Sem Fronteiras. Muito obrigado. Obrigado. Prazer estar com vocês novamente e falar para os meus amigos portugueses. Eu sou de família portuguesa. Minha ascendência quase toda portuguesa, dá para mapear tudo. E uma vez a economista Maria da Conceição Tavares, que foi amiga, muito amiga, olhando para mim, disse: pela sua cara, mais português é impossível. Maravilha, Paulo. Maravilha. Paulo, então é inevitável fazer essa pergunta que nós agora comemoramos, né, 200 anos de independência do Brasil, 1822, D. Pedro, né, na sua mula ou no seu cavalo, imitando Napoleão Bonaparte, o quadro pintado pelo Pedro Américo, 60 anos depois. Mas aí tem uma controvérsia. Chega Machado de Assis e fala: olha, isso aí é uma lenda, não teve nem grito e nem Ipiranga, mas a lenda entrou para a história e precisa se criar alguma coisa e colocou no lugar. Eu te pergunto, o que nós brasileiros temos para comemorar nesses 200 anos de independência? Bom, se a independência foi tomada ao pé da letra, obviamente não tem nada a comemorar. Mas, de qualquer maneira, foi um começo e tanto, há 200 anos atrás. E esse começo e tanto, pouco ou nada não tem absolutamente nada a ver com a história oficial. Foi uma independência, todo mundo fala que é apenas uma dissidência dinástica, mas nós sabemos, já existe bastante, felizmente, bastante historiografia a respeito. Foi uma independência conturbada, com várias rebeliões nas províncias, como se sabe, com participação de escravos, de índios, com possibilidades, inclusive, de rupturas políticas sérias, transformação em república, enfim, houve, digamos, não foi pouca coisa. Tende-se muito a minimizar o que é uma ruptura entre uma metrópole e uma colônia. Isso não é brincadeira. Não é brincadeira, é classe. É claro que a classe dominante que continua a mesma depois. Nós sabemos, se aprende, ou pelo menos se aprendia na escola, quando havia escola séria, assim por diante. De modo que, enfim, há um aspecto, digamos, dois aspectos. Há um aspecto acadêmico, a historiografia a respeito desse processo, que foi um processo que demorou muitos anos, complexo, e que, digamos, onde nós entramos no mundo moderno das nações independentes, politicamente independentes, graças à brecha aberta pelas guerras napoleônicas e pela crise do sistema colonial. O sistema colonial entrou em crise. Num certo momento, o escravismo e a incipiente industrialização inglesa começaram a se descompassar, de modo que nós nos tornamos um estorvo. Isso maneira de dizer estorvo não, porque esse estorvo durou muito, foi até o fim do século XIX. De certa maneira, capitalismo e escravidão andaram muito bem, de braços dados no Brasil. É uma incongruência, mas uma incongruência que funcionou até certo ponto. Então, de modo que o processo de independência assim mesmo, em si mesmo, tomado como libertação ou liberação, é um processo que continua até hoje. Até hoje. Isto é,
O que nos degrada, por assim dizer, no ambiente hispano-americano é que a nossa independência foi um acordo, de fato, foi um acordo de classe dominante. Embora, digamos, o polo mais forte fosse o brasileiro, porque a metrópole estava aqui desde 1808, com a transferência da corte para cá. De modo que foi, digamos, aí por isso nos transformamos num império. Mas comparado com o resto da América Latina, onde houve, de fato, guerras de independência, nós tivemos escaramuças e guerrilhas aqui e acolá, que depois ressurgiram durante o período da regência. Mas isso tudo que eu estou dizendo, digamos, é quase que lugar comum. Guerras de independência aconteceram no resto da América Hispânica, da Argentina até que veio a ser Venezuela mais adiante. E essas guerras de independência, enfim, fragmentaram a América Espanhola, é verdade, mas essa fragmentação foi, digamos, foi fruto de desentendimento entre as várias oligarquias, mas de muita luta, de modo que as repúblicas que saíram. Bom, se comparar com a Argentina, por exemplo, a Argentina está em guerra civil até hoje. Tudo que está com o atentado contra a Cristina foi o último episódio de uma guerra civil de 200 anos na Argentina. Nunca terminou. E vem desde a independência. Então, a independência foi em si mesmo, as independências da América Portuguesa e da América Espanhola foram um acontecimento na história do Atlântico. Diz respeito à África, diz respeito à América Central, diz respeito às guerras napoleônicas, diz respeito à grande transformação que houve no mundo na passagem do antigo regime colonial para o mundo contemporâneo do capitalismo, de certa maneira, puxado pela Inglaterra. Mas é uma parte, é um episódio de uma expansão ultramarina do capital que já vem desde a colônia, vem desde 1492.